Graça e paz. Na verdade, a minha oração é que a graça e a paz do Senhor entre na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua empresa, nos teus estudos, no teu ministério, e você perca o controle total. Somente a graça do Senhor te conduza em todas as decisões. Você recebe aí? Amém. O irmão já me apresentou. Quantos estavam aqui ontem à noite? E o resto estava fazendo o quê? Meu Deus! Irmão, lá em Curitiba, quando fala que vem um pregador novo, a gente arrebenta para ir correr para a igreja para ir ouvir o cara. Brincadeira. Tivemos um tempo especial ontem na hora do almoço na casa do pastor. Ontem à noite, um culto, mas mais um estilão de bate-papo, uma bênção. Hoje pela manhã a polícia pregou. Se você não veio, pergunte para algum irmão que veio. Minha esposa pregou e ela, é o jeito dela, ela investiu mais em testemunho, assim, que Deus tem fazendo nas nossas vidas lá em Curitiba, através da Comunhão Cristã Aba. Então a gente está no final de semana de cobertura. Para você que talvez é novo, não entenda muito o que é isso, como que funciona. O pastor líder, no caso o Gabriel, pede lá para Curitiba a cobertura de algum departamento. Todo o departamento da Comunhão Cristã Aba lá de Curitiba, ela está à disposição para cobrir, como a gente chama, as igrejas aliançadas em extensão. São aproximadamente, não é exato o número, tá, irmão? Eu não tenho esse número exato, mas são aproximadamente 30 igrejas que tem ou extensão ou aliança com a gente. E o Gabriel pediu evangelização e pelos convocados, a gente está há 14 anos no Ministério de Evangelização. A gente cuida de 3 frentes de evangelização lá. A evangelização no cemitério. Todo dia 2 de finados nós estamos dentro de um cemitério lá. Nós coordenamos a evangelização carcerária. Fazemos culto em 4 unidades prisionais lá de Curitiba, região metropolitana. E daí a terceira, você vai ouvir, vai entender um pouquinho dela hoje, são as viagens missionárias. Um projeto chamado Atos 29. Abra a tua Bíblia aí em Atos 29. Não precisa. Atos vai só até o capítulo 28. Uma irmã abençoada, esse nome não fui eu que dei, uma irmã abençoada foi inspirada pelo Espírito Santo e ela falou: pastor, vamos batizar de Atos 29? O que é isso? Continuação. Atos vai até o 28, naquela época, e nós continuamos. São viagens missionárias, todo ano a gente vai para 2 lugares. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Esse ano nós já fomos no primeiro semestre para Itararé, São Paulo. 3.014 pessoas confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Um tempo de salvação, irmão. Você não tem noção do que Deus fez lá em Itararé. Já fomos para São Paulo, capital. Já viemos para Tubarão, Gravatal e Florianópolis. Assunção, no Paraguai. Fomos para uma tribo indígena no Rio Grande do Sul. Itapeva, Carazinho, Rio Grande do Sul. Me ajude que agora... São José do Rio Preto. E entre uma ou outra que eu acabei esquecendo. E Deus tem feito milagres maravilhosos nisso. Então eu quero conversar com você agora sobre um pouquinho de evangelização. Irmão, no meio evangélico, a evangelização muitas vezes existe um misticismo, uma falta de entendimento. É meu jeitão, não ligue, eu peço licença, eu gosto muito de dar exemplo. Nós temos um grupo de churrasco lá em Curitiba, que nós reunimos sempre uma vez no primeiro semestre e uma no segundo. Aí é proibido falar de igreja, proibido falar de grupo familiar, é lazer. Mas só que a crentaiada não tem jeito, né? Fica ressuscitando morto e perna crescendo e conversando sobre coisas da igreja. É isso que a gente sabe fazer. A gente vive o evangelho. E eu essa vez falei assim para a galera: não vai ter churrasco, nós vamos fazer um caranguejo. Irmão, o inimigo se levantou.
A mulherada, nenhuma delas queria caranguejo. Ui, eu não como isso, é nojento e tal. Uma irmã que falou que parecia comida da família dinossauro, lá que ela se mexe assim, né? Quem já assistiu o desenho sabe. Já experimentou, irmã? Não, nunca experimentei. Então como que você pode falar que não gosta? Aí eu sou bonzinho, eu sou um cara bonzinho. Mas também quando eu fico bravo, eu fico bravo. Daí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o caranguejo e daí vai ter uma carne de segunda opção para quem não come o caranguejo. Daí eu fui lá e comprei carneiro. Aí também, não gosto de carneiro. Carneiro é doce. Eu falei, irmã, de onde que você tirou que carneiro é doce? Não existe isso. Você deve ter comido um carneiro muito mal preparado. Você vai comer o meu carneiro, você vai ver o que é carne. E foi o que eu fiz. Irmão, passei vergonha com o caranguejo e passei vergonha com o carneiro. Comeram tudo. Só que na conversa, no preparo, não gosta. Não gosta, nunca experimentou. É o exemplo que eu estou dando para refletir na evangelização. Aí eu tenho medo. Aí eu tenho vergonha. Né? O que a gente mais ouve, eu tenho vergonha. Na hora eu travo, eu vermelho. Aí eu também travo e vermelho, não tem problema. Polaco assim fica vermelho fácil. Então, evangelização, irmão, não tem misticismo, não tem medo. Você vai ver que é algo especial da parte de Deus que Ele coloca para mim e para você. E tem uma passagem bíblica que ela fala muito disso, ela nos ensina. Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados, diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Guarde isso aí no teu coração. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhe digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Será que essa palavra é verdade? 2025 anos depois, eu estou pregando sobre isso, sobre o que essa mulher fez. Com certeza o Gabriel ou qualquer outro pastor já deve ter prego alguma mensagem aqui sobre essa passagem. E ela fala muito, irmão, sobre evangelizar, sobre o ide da igreja. Ele começa lá estando em Betânia. Betânia significa casa de figo. Alguns pastores, alguns teólogos falam que Betânia é uma casa de escassez. Não. Figo, e figo na Bíblia significa abundância, irmão. O figo é uma fruta encardida. Ou ela dá caprichada, ou não. Jesus estava em Betânia. Casa de figo, casa de abundância, segurança, generosidade significa o figo na Bíblia. Aonde Jesus está, irmão, nós temos abundância, nós temos segurança, nós temos generosidade. Você vai sair evangelizar? Deus colocou no teu coração um projeto de evangelizar através de Cristo Jesus. Saiba que você vai ter abundância, você vai ter recurso, você vai ser um cara generoso. O principal sempre é a salvação, mas com certeza algo a mais você vai levar para essa pessoa. Maria tinha uma visão de reino. Ela ungiu o corpo do Salvador totalmente desprendida do valor financeiro. Cara, esse vaso de alabastro, ele varia 300 denários. 300 denários era o valor que um soldado romano, uma das pessoas mais bem remuneradas do reino romano, ganhava por um ano. Um ano. Os 12 meses de salário somado dava 300 denários.
Era esse que era o valor do vaso desse perfume que essa mulher separou e quebrou e jogou sobre a cabeça de Jesus. Ela se desprendeu do valor financeiro, se desprendeu dela mesma, esqueceu de si e focou única e exclusivamente em Jesus. Eu não sei você, eu falo por mim eu falo, mas tem algumas coisas que não é fácil da gente soltar. Tem algumas coisas que não é fácil de você largar. Recentemente eu tive uma experiência assim. Não estava faltando nada, estava tranquilo a vida financeira assim, mas não dava para esbanjar. E eu recebi uma informação do meu banco que entrou minha restituição do imposto de renda. Eu falei, Luciana, entrou a restituição do imposto de renda, que bênção de Deus. E eu já alegrão. Quando eu fui mexer no dinheiro, o Espírito Santo falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, meu Deus. Senhor, ei, fecha parênteses, eu e minha esposa, nós pregamos no presídio, e a nossa equipe que vai no presídio são 10 pessoas. Dessas 10, apenas 2 pessoas tocam. Você é o nosso convidado, Lucão. O dia que você estiver por Curitiba lá, você é muito bem-vindo. Então, e esses irmãos, é um homem e uma mulher, nem sempre eles podem instalar. Aí faz falta o louvor ao vivo, mas a gente precisa levar um louvor. E eu queria comprar uma caixa de som. É uma caixa de som mais ou menos dessa altura, daí você usa microfone nela, você espeta pendrive, coisa arada. Aí o Espírito Santo falou, e daí, cara, você vai mexer no dinheiro, você não queria caixa de som? Eu fiz que nem o Chaves, assim, né? Fui lá na loja, cara, sobrou 40 da instituição de imposto de renda. Deu quase que certinho para mim comprar a caixa. E o bolso levando e a mão, né, aqui, não querendo soltar. Mas é claro, eu já tinha orado pedindo isso. Senhor, me dá a caixa. Eu quero ter isso disponível para não ter nenhum impedimento na hora de pregar o Evangelho. Ela tem um som bom, um som legal. Essa mulher se desprendeu disso. Esse perfume valia uma grana e ela foi lá e soltou na cabeça de Jesus sem nada. Ela ofereceu o correspondente a mais de 1 ano de salário do soldado romano. Quebrou o frasco de perfume. Será que eu e você hoje, a gente não tem nada para quebrar para Jesus? A tua agenda, por exemplo, você não tem uma agenda para quebrar? Eu vou almoçar no papai e na mamãe. Será que você não tem que dar uma quebrada nisso, irmão? Tem uma irmã que usou o ministério do cotovelo agora, fez assim no marido ali. Mas é verdade. Você sabia que existe o ministério do cotovelo? Tem as irmãs que gostam de usar, né? A Luciana me dá cada cotovelada às vezes, rapaz. Mas é verdade. Eu tenho uma ovelha de grupo familiar lá que todo domingo ela vai almoçar na casa do papai e da mamãe. Pô, cara barbado já, velho. Não pode, nunca pode nada. Por quê? Porque eu vou almoçar na mamãe. Quebra esse vaso de alabastro, velho. A tua agenda? Eu não posso, por quê? Porque eu tenho que ficar em casa coçando a pança. Vou dar um chutinho na canela de quem não veio ontem à noite. Por que você não veio? Irmão, tivemos uma manifestação de Deus maravilhosa aqui, uma conversa bênção para a tua vida. Para a tua vida. Irmão, essa estrutura aqui, ó, tudo que o pastor se esforça, ele, a pastor, o ministério, essas caixas de som, o púlpito, a irmã cuidando da água, vindo aqui pegar os versículos, a mídia lá, a galera da mídia lá, ó, tudo isso aqui é para abençoar a tua vida. E muitas vezes nós fazemos um pouquinho, doar 1 hora, talvez da semana, talvez do mês, para evangelizar, para participar de um projeto, para ir num hospital, num presídio, num albergue, sei lá onde que você vai, na beira-mar. Quebre teu vaso de alabastro, não deixe isso preso, não seja egoísta. A Luciana falou muito pela manhã sobre isso, sobre egoísmo. Irmão, faça uma experiência. Se não der resultado, pega meu telefone com o Lucão, liga para o Evandro, eu rasgo a minha Bíblia, eu paro de ligar, eu paro de pregar o Evangelho. Toda vez que você libera algo para Deus, Ele libera algo para você.
Testemunho do irmão aqui. Estou com dor nas cadeiras. Vou erguer a mão para orar. Aparece uma pessoa. Ele orou pela pessoa. Foi curado. Toda vez que você quebra algo para Deus, que você oferece algo para Deus, a Bíblia diz que Ele não fica devedor de ninguém, irmão. Ele não vai ficar devedor de você, não seja arrogante, soberbo. Ele não vai ficar devendo para você, Ele vai te abençoar. E isso não é troca, não é barganha. Isso é o amor de Deus. Quando o pastor vem aqui, pega o microfone, incentiva, por exemplo, a escola ministerial. Você acha que uma escola ministerial serve para pastor pregar? Não. É para você usar lá na tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, no teu trabalho. Aqui, quando você está tirando o teu carro do estacionamento. Uma escola ministerial, ela é para a tua vida. Cara, R$75 por mês, invista isso. Quebra esse vaso de alabastro. Jesus. Você vai ver o que vai acontecer. Gênesis 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa explicação não é minha, eu não tenho mérito dela, mas eu tenho autorização de quem explicou esse versículo, foi o pastor Pio lá de Curitiba. E eu acho tremenda essa didática dessa explicação, desse exemplo que ele deu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E mesmo assim a gente vê tantas pessoas, irmãos em Cristo, cativos, presos, não desfrutando daquilo que Deus tem. Irmão, e Deus tem muito para a tua vida. Deus tem muito para a tua vida. A tua matemática, a tua calculadora, a tua... como é que chama aquela calculadora de vendedor de carro, principalmente? Alguém falou aí. Fala alto. Científica. Aquela calculadora não calcula o que Deus tem para a tua vida, irmão. Não calcula. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E muitos de nós não desfrutamos isso. Agora eu vou te explicar. Todos nós, sem exceção, estávamos numa jaula. Estávamos numa jaula. Grades dos dois lados, grades embaixo, grades atrás, grades na frente e grades em cima. Uma jaula inviolável. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito, o mais belo entre os milhares, foi lá, se entregou na cruz sem ter pecado. Pelo fato dele não ter pecado, ele pôde ressuscitar. E ele diz, a partir de agora, que todo mundo que crê nisso vai ser livre como eu. Ele foi lá e pum, quebrou o cadeado. Só que a jaula continua lá, irmão. E eu e você estávamos lá dentro. A decisão de sair de lá é nossa. Jamais Deus vai pegar a gente pelo colarinho e tirar de dentro dessa jaula. Se Ele fizesse isso, o livre-arbítrio ia para o vinagre, não existiria. A decisão de sair lá de dentro é minha e tua. A jaula está aberta, não tem mais cadeado, não tem mais tranca. Eu e você damos o passo de fé. E no reino de Deus é assim. Evangelizar é assim, você dá o passo de fé. Ah, eu estou orando para evangelizar. Meu Deus não está nem ouvindo, irmão. Para de gastar saliva. Ah, eu estou orando se eu devo dizimar. Hã? Ah, eu estou orando se eu devo orar para o meu vizinho que diz que está com uma cãibra lá, diz que está com uma unha encravada. Irmão, hoje pela manhã no café, o garçom do hotel lá caminhando. Passou uma vez, passou duas, passou três, passou umas 10, ele começou a me irritar. Falei, pô, Luciano, esse cara parece um bulldog do meu lado, fica andando e ele não fazia nada, não encostava em nada e ficava passando. De repente eu olhei assim, de visão periférica, ele estava numa mesa se esticando. Falei, Senhor da glória. Larguei meu café, levantei e fui falar com ele lá. Falei, ô amigo, tudo bem? Tudo. Como é que é o seu nome? Meu nome é Evandro. Falei, eu sou hóspede aqui. Não, eu vi, o senhor está tomando café ali. Falei, você tem algum problema na perna? Ele falou, tenho uma perna mais curta que a outra e daí final do expediente está doendo. Barba, cabelo e bigode. Orei com ele lá. O refeitório cheio de gente, a Luciana tomando o cafezão dela lá, e eu orei com o cara. Orei pela cura da perna dele. Ai, Espírito Santo, será que eu devo orar por ele? Ô irmão, cresça. Cresça.
Cresça na graça e no conhecimento. A Bíblia fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Cuidado com as orações. Nós precisamos ser mais maduros. Nós precisamos usufruir do que Deus nos deu. Eu tenho uma amiga, ela, com muito custo, ela tirou carteira, e daí o marido deu um carro para ela. Ela falou assim, para mim precisa só o volante e o freio. Eu falei, misericórdia, Senhor, misericórdia. E buzina, ela falou três itens, o volante, o freio e buzina. E muitas vezes nós estamos dirigindo a nossa Mercedes Série 5 de 1,5 milhão, assim, usufruímos do freio, da buzina e do volante. Tem banco com temperatura, tem regulagem elétrica, tem multimídia, tem sensor até, e a gente não toca em nada por ignorância. É como a mesma coisa se a gente estivesse dirigindo um Fiat 147 pé de bode, que não tem nada. E nós estamos dentro de uma Mercedes de 1,5 milhão, não tocamos nos recursos, não usamos nada. No reino de Deus, às vezes, a gente caminha assim. Eu vou dar o exemplo, tem alguns irmãos aí que vão entender, mas a maioria aqui é jovem. Quem já assistiu o desenho do Mr. Magoo? Nossa, é pouca gente mesmo, tem uns 4, sabe? Depois em casa, acesse no YouTube lá, Mr. Magoo. Você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender o que eu estou falando. Então cresça, irmão. O que a palavra de Deus colocou para a gente não precisa orar, a gente precisa viver. Milagres tornam-se eventos diários na vida de um cristão que decide viver a palavra de Deus. Uma das coisas que ele nos diz, seja livre, eu sou o teu Senhor, a jaula está aberta, saia para fora. Desfrute na vida financeira, com a tua esposa, com os teus filhos, no teu trabalho. Irmão, conversando com esse casal lindo, amado aqui, o Lucão, a esposa dele, lá em Curitiba está acontecendo muito isso. A gente ia para os políticos na prefeitura, pedia autorizações de joelho, que nem uns cachorros sarmentos quando cai da mudança. Hoje nós chegamos de peito erguido. Chega lá um prefeito, um vereador, um deputado. O que você precisa? Não, irmão, desculpe, a pergunta é o contrário. O que você precisa? A igreja tem a resposta que você precisa. E é verdade, pastor. Eu estou com uma situação aqui que eu não sei o que fazer. A igreja sabe. Chega da gente andar encolhidinho, que nem os mané. Perterguida, você tem a resposta. Palavra de Deus, você tem a resposta nas situações da tua vida. Ela derramou aquele perfume maravilhoso na cabeça de Jesus. Salmo 133, 1 diz assim, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Almoçando com o pastor hoje, rolou um papo lá, tal. Ele falou assim, ele me contou a história, eu falei assim, deixa eu contar a minha história, pastor. Eu precisei decidir na minha vida uma vez, uma decisão importante. E eu tinha uma pessoa extremamente hábil, e uma pessoa não tão hábil, aliás, uma pessoa extremamente hábil, mas nem tanto fiel. E eu tinha um outro casal extremamente fiel, mas não tão hábil. E eu fiquei quase um mês orando, porque esse casal ia substituir eu e a Luciana numa função. Eu falei, Deus... Depois eu até notei que eu orei um pouco arrogante, assim. Eu falei, Deus, eu construí todo um legado aqui, eu queria que isso continuasse. E sempre a tendência era habilidade. Eu falei, pô, esse cara aqui é bom. Esse cara é bom. Só que ele não era tão fiel. E esse cara não era tão bom, mas era extremamente fiel. Eu fui falar com o meu pastor. Falei, pastor, eu preciso de uma orientação. Não mencionei nome, não quis expor os dois casais. Falei, escolha o dedo, pastor. Sabe aquela brincadeira de colégio? O maior é habilidade e o menor é fidelidade. Ele escolheu o menor ele escolheu fidelidade. Foi o que eu fiz, eu escolhi o casal fiel. Por quê, Evandro? Porque a habilidade, se você treinar, você melhora. O Espírito Santo pode te capacitar, mas fidelidade é uma decisão tua. Deus não se envolve com infidelidade. É você que decide ser fiel ao Gabriel e à Paula. Você que decide ser fiel a esse ministério. Você que decide ser fiel a algo que o pastor coloca aqui. Né?
Nós entendemos da parte de Deus que não trabalhamos com campanha, porque a campanha ela envolve muito barganha. Mas de repente o pastor chega aqui, a gente precisa pintar a igreja e precisa levantar 5 mil para pintar a igreja. É você que decide ser fiel ou não, irmão. É você que decide. Ou vamos na praia evangelizar sábado de manhã. Você tem que dedicar das 9 ao meio-dia. É você que decide ser fiel. E ele continua, é como orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O óleo foi derramado no cabeça. Cabeça é liderança. Irmãos, tudo começa pela cabeça. Tudo começa por Jesus. Se não começar por Jesus, não tem. Quantos de vocês oram pela vida dos pastores de vocês? Irmão, se não começar pelo Gabriel e pela Paula, não vai chegar em você. Me perdoe. É como óleo que escorre sobre a barba do Gabriel. E da barba do Gabriel escorre para a liderança. E da liderança vai escorrendo para os membros. É assim, não fique bravo comigo. É a Bíblia, Salmo 133. Pastor. Vai brigar com Deus, ele que escreveu a Bíblia. Precisa passar pelo cabeça, Jesus. E Jesus derrama na vida dele a revelação da palavra. E você pega essa revelação e leva para a tua casa, leva para o teu casamento, leva para a tua família, leva para os teus negócios, e Deus te abençoa, e a tua vida vira no que é aquilo, no bom sentido. Por quê? Porque você respeita o fluxo. É simples. Eu vou orar. As minhas ovelhas lá em Curitiba, elas ficam bravas comigo. Pô, pastor, você não quer mais que a gente ore? Eu falei, muito pelo contrário, rapaz. Eu sou um homem de oração, minha esposa é uma mulher de oração. Mas eu tenho aprendido da parte de Deus como orar. Glória a Deus pela vida do pastor Pio, do pastor Rômulo, que tem nos ensinado isso. Eu aprendi com eles. Essas orações que já estão determinadas na palavra de Deus, a gente não ora, a gente toma posse. Mesmo quebrando o recipiente, Jesus não deixa que nada realmente seja desperdiçado. Alguns dos presentes começam a dizer assim, pô, estou indignado, que desperdício de perfume. Muitas vezes passa pela nossa mente. Eu já falei isso. Será que vai dar? Dízimo e oferta. Nem é o meu tema, né? Meu tema é evangelização, mas o Senhor está mandando falar. Você calculou o teu dízimo, a tua oferta, foi para o vinagre. Já não é mais dízimo e oferta, já é uma esmola. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Irmão, o dinheiro na vida de um cristão tem uma altura certa. Tem uma altura certa. Sabe qual que é a altura na vida de um cristão que o dinheiro tem que estar? Dá licença, tá, que eu estou meio rengo ainda, então eu tenho que me segurar. O dinheiro tem que estar debaixo dos teus pés, você que domina ele. Se o teu dinheiro estiver aqui, está perigoso. Se ele estiver aqui, já era. Dinheiro precisa nos servir, ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Aprenda isso. Muitas vezes nos passa pela mente, tranquilo, se eu não fizer, outro vai fazer. Não, aquele cara lá está precisando, mas eu não vou dar nada. Outro vai vir, vai suprir, outro vai doar, outro vai atender, outro vai orar, e o outro não ora, e o outro não atende, e necessidade. Aí vem um louco lá de fora, né? Com todo respeito, mas vem um cara do candomblé, vem um cara do espiritismo, vem um cara disso, daquilo, e vai lá e atende. E a crentaiada, Mr. Magoo. Irmão, elevo meus olhos para o monte. Olha o jeito que Deus manda a gente caminhar. E cabeça erguida, olhando, enxergando. Somente a paixão, o amor pode nos desprender de tudo aquilo que porventura a gente der. Oferecer algo calculista, raramente nós vamos dar.
Raramente você vai dar se você calcular. Raramente você vai dar com generosidade. E a Bíblia diz que o generoso prospera. E eu não estou falando só de dinheiro aqui. O teu trabalho, a tua dedicação, a tua oração. Hoje de manhã o irmão que conduziu a saudação aqui pediu para a gente orar para uma senhora, não conheço, não sei quem é. A Bíblia fala assim, ó, que a oração de um justo é poderosa. Se parasse aqui já seria tremendo. Mas ela fala assim, é eficaz. A minha oração, a tua oração é poderosa e eficaz, irmão. Ela poderia ter vendido por 300 denários o dinheiro e dado aos pobres. E Jesus repreendeu ele severamente. Será que os discípulos estavam interessados nisso mesmo? Em abençoar os pobres? Pode ser que sim. Mas pelo tom de Jesus repreendendo eles aqui severamente, é quase que certeza que não. Sabiam que eles não estavam nem aí para os pobres, eles estavam de olho na grana, os 300 denários. Deixe-na em paz, Jesus disse, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação comigo. Irmão, aqui Jesus reflete o caráter dele. Ele começa dizendo que ele estava jantando, lá no verso 3, na casa do Simão leproso. Um leproso naquele tempo não valia nada. Ali não permitia nem que se achegasse nele. Um leproso andar na rua, quando ele passava perto de uma pessoa, ele tinha que gritar leproso, leproso, para as pessoas poderem se afastar. Jesus estava jantando na casa de um leproso. Aí vem uma mulher, Mariazinha, e quebra um frasco valioso na cabeça de Jesus. Sabe qual era o valor de uma mulher naquele tempo? Quando ela valia muito, ela era trocada por um camelo. Nós, ocidentais, não temos noção, porque aqui a gente pouco praticou isso ou quase nada nas antigas. Naquela época se trocava uma mulher por um camelo, era esse o valor que ela tinha. E Jesus aceitou essa oferta. Ela se mostrou extravagante para Jesus. Quando que eu e você nos mostramos extravagante para Jesus, irmão? Eu não estou falando aqui de sacrifício, eu já vou falar sobre isso. Mas fazer algo para a tua parte, não barganha, da tua parte que vale a pena fazer para Jesus. Não estou perguntando o que o irmão acha, não interessa o que o irmão do lado acha, que você sabe que valeu a pena, o quanto custou, o quanto você orou, o quanto você se dedicou, o quanto você quis. Essa mulher fez isso. Jesus falou assim, ó, ela praticou uma boa ação comigo. A palavra praticar ali no grego, ergazomai, significa engajar-se, cultivar, exercer aquilo que lhe foi confiado. Irmão, ergazomai, engaje nos projetos do reino de Deus, exerça aquilo que lhe foi confiado. Exerça. Sei lá para que Deus te chamou, eu não sei. Você sabe. Deus te chamou para algo. Cada um aqui, sem exceção nenhuma, Deus tem algo especial. Deus derramou, o Espírito Santo derramou um dom, Deus Pai derramou um dom, Jesus derramou um ministério. Faça a FATEM, faça a escola e você vai aprender direitinho sobre isso. Cada um aqui, não pastor, não, eu não sou nada. É sim, você só não sabe ainda, você é sim. Exerça com zelo, com carinho. Ergazomai, se engaje, cultive. Vire a terra, limpe o matinho, regue. Olha, irmão, isso aqui é tremendo. Pois os pobres sempre vocês terão consigo Jesus. E Jesus aqui não está falando de pobreza financeira. Jesus aqui está falando os pobres. Quem são os pobres? Relacione agora, nós estamos falando principalmente de evangelização. Quem são os pobres? Fala alto. Quem não tem Jesus. Irmão, sempre vai ter alguém para você evangelizar. Sempre vai ter um público-alvo, sempre. Você vai estar naquele jantar, naquele hotel Granfino, naquela empresa que fatura milhões por mês.
vai ter pobre lá dentro. Vai ter pobre lá dentro. Você vai na biqueira, você vai numa comunidade, vai ter pobre lá dentro. Pobre que não tem nem conta bancária e pobre que tem milhões de saldo bancário. Jesus falou, os pobres sempre estarão com vocês. Êxodo 25, Deus pede que Moisés peça ao povo, tragam ofertas, contribuam para a construção do tabernáculo. De repente, ele fala, chega, a gente já tem o bastante. Eu amo essa passagem. Alguns dormiram no ponto, não viram, não tiveram o privilégio de contribuir. Irmão, contribuir, participar do reino. O pastor mencionou de manhã, Deus está instigando ele, o ministério, para mudar de lugar. Primeiro de tudo que ele precisa, meu querido, minha querida, é tua oração. Ele precisa que você ore por isso. Depois ele precisa teu engajamento. Ele precisa tua prática. Vocês vão mudar, vocês vão ter que adaptar, vocês vão ter que construir, vão ter que pintar, vão ter que montar móveis. Imagine depois, eu participei. Um sábado de manhã, eu dediquei 2, 3 horas da minha vida, da minha agenda, eu quebrei o vaso de alabastro lá pela Domo, pelos irmãos. Ela, verso 8, ela fez o que pôde. Agora Jesus desossa tudo, quebra tudo, mói tudo. Verso 8, Jesus falou para os discípulos, ela fez o que pôde. Nunca Jesus vai pedir para você fazer algo que você não pode fazer, meu irmão. Nunca. Ah, é um sacrifício. Não, é mentira. É preguiça o nome disso. Você não quer fazer. Nunca Jesus vai pedir algo, nunca Ele vai te dar uma cruz que você não possa carregar. Apesar que isso tem toda uma teologia, toda uma explicação, não se prenda a isso, mas jamais. Ele falou aqui, ela fez o que pôde. Uma mulher humilde pôde quebrar um vaso de alabastro que valia 300 denários, o salário de 1 ano de um soldado romano, que era um cara muito bem remunerado. Ela fez o que pôde, ela não fez sacrifício. Ela fez daqui, do coração. Irmão, está entendendo o que evangelização envolve? Estamos falando de evangelização. Nós estamos falando de mudar destinos eternos. Nós estamos falando de tirar as pessoas da rota do inferno, da maldição, da doença, do tráfico, da dor, e trazer para o reino do seu Filho amado. É isso que nós estamos falando nesse trecho. Ele nos ensina em tudo isso, em cada parte. Muitas vezes nós queremos fazer o que nós não podemos. A gente monta um projeto que custa muito dinheiro, que precisa de muitas pessoas, que precisa mobilizar os céus e a terra, a gente não consegue fazer, se frustra. Deixa eu contar para você uma estatística, e glória a Deus que não é uma estatística da igreja evangélica, é uma estatística do Estado. 80% da população carcerária no Brasil tem ou já teve algum envolvimento com a palavra de Deus. 80% dos presos que estão lá na cadeia agora, em todo o Brasil, já tiveram algum contato antes de ser preso com a palavra de Deus. Evandro, você tem uma explicação para isso? Eu tenho. Vou explicar até aqui debaixo. Não é uma explicação do pastor Evandro, mas uma explicação do voluntário que vai lá na penitenciária pregar. Eles vivem a lei. Irmão, tem um cara preso lá, o pai é pastor, a mãe é pastor, o tio é pastor, a família inteira é pastor, e o cara está lá preso. Teve um pastor esses dias que pegaram ele do púlpito da igreja, o policial ainda foi legal, sentou, assistiu a palavra, ouviu a palavra que ele pregou, e ele saiu algemado preso. Caiu condena, são processos que estão rolando, e ele responde em liberdade, só que a hora que a condena cai, ele é obrigado a ir preso. Tirar o cara do púlpito e levar preso. 80% da população carcerária brasileira já teve contato com a palavra de Deus. Evandro, qual que é a tua tese? Isso é uma tese minha, tá? Se você quer, você pode jogar fora. Eles vão numa igreja que prega a lei, que prega a condenação. Aí o pastor,
Não pode, não pode, não pode. Não pode. Não pode. Tá, pastor, eu sei que não pode, mas o que eu faço? A lei não tem resposta para isso. A lei não tem resposta para isso. Ele, não, esse troço de crente é para ele. É para ele, para mim não. Ele vai para o mundão, faz o que faz, cai e vai preso. Essa é a minha tese. É assim, irmãos. A gente vai lá na cadeia evangelizar crente. Ele conhece a palavra de Deus. Eu pastorei um cara 4 meses, ele sabia de cor. Mas quando eu estou falando de cor, é de cor. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele era assaltante de carro forte. Ele caiu preso e bateu num policial lá dentro, colocaram ele na solitária. Um dos agentes pegou e colocou um pão diário. Esse pão diário, aquele livrinho lá que tem uns versículos bíblicos, o agente colocou um pão diário na solitária. Ele começou a ler o pão diário. Ele se envolveu em briga lá dentro, voltou para a solitária. Ele conta que ele ficou 78 dias na solitária. E daí um outro cara deu uma Bíblia para ele. Hoje ele é um homem de Deus, hoje ele pega a palavra, já está solto, é pastor numa igreja, montou um lavacar de caminhão, um homem que foi redimido pelo Evangelho. Mas esse era um caso onde a lei escravizou ele. Não pode beber, não pode fumar, não pode vestir isso, não pode rapar a perna, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só que não dá a solução para o cara. Isso não é evangelho, irmão. Lembra que eu falei no começo ali? Quando você decide evangelizar, Deus é generoso, Deus traz a proteção. Isso são cláusulas de aliança que eu e você temos. Nota a preciosidade que está na minha mão, na tua mão. O Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, vai lembrar que tudo aquilo que você fez por Ele, principalmente com Ele, é para você. Ele usou um homem chamado Zacarias para profetizar sobre Jesus. O nome do significado de Zacarias é: o Senhor se lembra. Salmo 51, 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Nosso testemunho pessoal, as nossas palavras, o nosso exemplo de crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus, nos torna um atalaia, um proclamador de fé, um proclamador da palavra de Deus. Não fale palavras de conhecimento do bem e do mal. Não é isso que as pessoas querem ouvir. Não. Irmão, se você for na Argentina, numa igreja evangélica lá, e depois do culto, o pastor vai convidar você para ir na sala dos pastores. Ele vai te servir um vinho. E se você não tomar o vinho com ele, ele vai te oferecer. Se você for numa igreja batista americana e contar que você tomou um copo de vinho, ele vai dizer que você vai para o inferno. Isso é certo ou errado, não tem nada a ver com o evangelho. A árvore do conhecimento do bem e do mal derrubou o homem. O que nós temos que se apegar é a verdade. A verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos irmãos em Cristo Jesus na África que comem cérebro de macaco. O pastor Quadrado da aba São José do Rio Preto foi para Angola, serviram um macaco para ele, serviram um cérebro de macaco. Crentaiada, um homem cheio do Espírito Santo. Para nós isso é correto? Ele falou que o troço dava cria na boca dele, que ele ficou enojado, coisa e tal. Mas isso é cultura, irmão. Evangelho não é cultura. Evangelho é verdade. É fácil da gente misturar essas coisas e perder pessoas. Quando você faz uma faculdade de teologia, eu, graças a Deus, fui muito abençoado com isso. Você estuda lá uma matéria. Muitos irmãos, muitos missionários americanos viajaram e a missão faliu. Muitos, a mala de volta foi o caixão. Por quê? Eles iam lá numa tribo indígena, eles iam pastrar lá numa tribo aborígene e queriam que os índios colocassem terno e gravata. Irmão, o pecado vem à luz do Senhor. Se a mulher está se vestindo sensual, a luz do Senhor vai tocar nela, ela vai parar de fazer isso. Se o cara está fazendo errado.
Mas não é isso que a pessoa tem que ouvir. Você está certo, você está errado. Ela tem que ouvir, Jesus te ama. Morreu na cruz por você. Ele quer te salvar, Ele apaga os teus pecados. Existe uma vida especial, uma vida maravilhosa para você. Isso é verdade, isso é Bíblia. É assim que a gente evangeliza. Mateus capítulo 25 fala de glorificar a Deus. Por que isso? Será que Deus precisa ser glorificado? Ele é arrogante? Por gentileza, se prostrem diante de mim e me adorem? Não, irmão, isso é segurança. Quando nós glorificamos a Deus, não tem espaço para a gente glorificar alguma coisa errada. Você está aqui hoje. Os irmãos aqui, a banda maravilhosa, tocaram um louvor aqui que eu amo. Falar nisso, acho que eles vão tocar no final esse louvor, pastor. Posso mudar a agenda deles? Preguei sobre isso. Você está de mão erguida glorificando a Deus. Quem está de mão erguida glorificando a Deus não tem como servir ao diabo, não tem como glorificar o diabo, glorifique a Deus. É para você, viu? Envolve você. O amor é para você, para com a tua casa, irmão. É tudo para você. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele tudo pode. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. A palavra de Deus não é para Ele. Foi Ele que escreveu, a palavra de Deus é para mim e para você. Efésios 1:3. Fomos, não seremos, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso está estabelecido, você é um abençoado. Não, você não entendeu. Você é um abençoado. Não, pastor, mas você não sabe o que eu fiz hoje de manhã. Você é um abençoado. Deixa a religião do lado, irmão. Não tem a ver com você, tem a ver com o que Cristo fez. Você é um abençoado. Aí, um abençoado começa a praticar algumas coisas? Não. Começa a falar algumas coisas? Não. Começa a fazer algumas coisas? Não. Viva como um abençoado. Mateus 25:34. Vinde abençoados. A passagem lá que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Você não tem medo de ler essa passagem? Eu já tive, irmão. Graças a Deus eu fui curado. Eu já tive medo de ler essa passagem. No dia que Jesus vai dizer: ovelharada, tudo para a direita. Bodaiada, tudo para a esquerda. Meu Deus. Dá um frio na barriga. Porque tinha uma mentalidade de escravo. Hoje eu tenho certeza que eu sou ovelhinha de Jesus. Eu tenho certeza que eu sou ovelhinha de Jesus. E eu vou estar do lado direito. Por quê? Porque eu vou na cadeia, porque eu oro, porque eu prego. Não. Porque Ele morreu por mim, é o amor dEle por mim. E é isso, irmão, que precisa incentivar. É isso que precisa ser um combustível que a Luciana pregou de manhã. De você ter compaixão, de você ir nos guetos. Irmãos, evangelista é um cara normal. Aliás, nem tanto assim. Olhe para a minha cara, você acha eu normal? Mas evangelista é uma pessoa normal. Lucas 15:7. Lucas 15:7, o irmão vai projetar ali. Vamos ler todos juntos, por gentileza? 1, 2, 3. Digo a vocês que sim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você é um agente, você é um promoter. Você é um agente de Deus que promove festa no céu. Cara, Ele confiou para você. Não, você está enganado. Você acha que Ele confiou para a pessoa do lado. Não é da pessoa do lado, é para você. Você promove festa no céu. Você leva o evangelho para a pessoa e há festa no céu. E note, né, tem alguns pastores que vão querer me bater. Tomara que o Gabriel não me tire agora do púlpito aqui e me escorrasse da igreja. Mas você nota que o nível de importância é mais importante que um se arrependa do que a crentaiada que está aqui tudo feliz da vida. Não é isso que ele está falando ou eu que estou louco? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa, ou do que 99 crentes que já são justos, já sabe. Irmão, se nós fizermos um plano aqui na Domo, mais ou menos quantos membros, Gabriel? Chutão, sim, pode falar. 200 pessoas?
Vamos trabalhar com o número 200. Se em um ano, olha que proposta medíocre, que proposta guapeca que eu vou fazer. Se um ano, cada membro dessa igreja trouxer uma pessoa no ano, misericórdia da minha vida, Senhor, uma pessoa, em um ano dobra a membresia da igreja. Eu falei isso para o pessoal ontem à noite. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos habita em você. E vivifica o teu corpo mortal. Você vai trazer uma pessoa. Mas vamos ser bem medíocre, bem sossegado. Em um ano, a membresia dessa igreja duplica. De 200 passa a ser 400 pessoas. Um ano, irmão, para você trazer o cara na integração, pegar pela mão. Se ele não tem carro, você traz. Né? Envolve evangelização, envolve discipulado, envolve pastoreio. Não, eu fico com você aqui. Te levo embora. Depois vamos comer um cachorro-quente, uma pizza. Né? Traz ele aqui, faz ele participar da integração, passar pelas aulas, insira ele num grupo familiar, cuida dele, sabe? Barba, cabelo, bigode, passa aquele vernizinho caprichado, entrega ele bonitinho. Irmão, vocês viram o testemunho da minha esposa hoje de manhã. Meu carro é para Jesus. Minha casa é para Jesus. O meu trabalho é para Jesus. Sobra muito pouco para mim e para a Luciana, muito pouco. E é assim. E eu quero assim, a gente decidiu assim. Certa altura do campeonato, eu e ela falamos assim, eis-nos aqui. E Deus ouviu a oração, rapaz. Meu Deus. Uma pessoa, no prazo de 12 meses, vocês duplicam a membresia dessa igreja. Promove festa no céu. Para a gente encerrar, Lucas 10, 20. No entanto, alegrem-se novamente. Note que tudo envolve alegria, ganhar a alma. Evangelização é alegre. Lá em Lucas 15, 7, haverá alegria, mais alegria no céu. Lucas 10, 20. No entanto, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês. Irmãos, os demônios estão debaixo dos nossos pés. Paulo fala, os demônios nada são. Isso não é porque você ora com uma pessoa e o demônio vai embora, e ele vai embora assim, que você tem que se alegrar. Que você ora por um enfermo e ele curou. A Bíblia diz, não, isso daí é normal. E aqueles que creem em Jesus, estes sinais o acompanharão. Note que tudo começa em Jesus novamente. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês está registrado no céu. Essa semana, irmão, seja colaborador para registrar o nome de alguém no céu. Seja colaborador para registrar o nome de alguém no céu. Galera da mídia, beleza? Para passar aquele vídeo, ó. Ele pediu para me enrolar mais um pouco, que ele está engateando lá, beleza. Vou pregar mais meia hora, dá tempo, irmão? 2 minutos? Beleza. Brincadeira. Essa semana, seja agente do Senhor para trazer alguém, para promover peça no céu, lá na tua faculdade, lá no teu condomínio. Vale até, o Gabriel autoriza, vale até a sogra. Esse negócio de evangelizar, irmão, é dureza. Nós temos o curso de capelania lá na aba, daí para se formar os irmãos apresentam o TCC. Daí um irmão apresentou um TCC de capelania esportiva. Ele ia fazer um trabalho de capelania dentro do vestiário de um time. E lá no Paraná tem um time que já ganhou muita coisa e agora está praticamente falido, quebrado, o Paraná Clube. O Paraná Clube agora decidiu que nem o Campeonato Paranaense não vai disputar. E já foi campeão brasileiro, foi um time. Daí ele apresentou o projeto para nós dessa capelania esportiva, que ia falar dentro do vestiário, no treinamento, no CT. Daí eu não aguentei, né? Eu fui muito maldoso com o cara, coitado, eu não aguentei. Falei, irmão, mas você já decidiu o time que você vai falar? Ele falou, então, pastor, eu torço para o Paraná. Eu falei, meu Deus, que dura missão você tem.
fazer capelania no vestiário do Paraná Clube. Mas é isso aí. Evangelizar é simples. Em nome de Jesus, que eu tenha quebrado todo e qualquer misticismo, toda e qualquer ideia errada sobre evangelizar. Todos podem, irmão. Todos podem. Eu vou mostrar um vídeo para você agora. Esse vídeo foi da nossa antepenúltima viagem do Atos 29. Você vai ver algumas cenas ali legais, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês. Olhem que são todas pessoas normais. São todas pessoas normais lá da igreja. Em senhores, na minha equipe tem uma senhora de 76 anos. Você vai ver um senhor ali abraçando uma criança, ele tem 72 anos. Na nossa equipe tem menino de 13 anos. Na nossa equipe tem um irmão que ele tem uma Mercedes de cada cor na garagem dele. Ele não repete cor de Mercedes durante a semana. Na nossa equipe tem irmão que não tem carro, anda de busão, anda de latão. Pessoas normais. Não tem nenhum bambambam, isso que vocês vão ver. Não tem nenhum semideus, nenhum querubim de acesso, não. Homens e mulheres, como eu e você. O que eles fazem? Não oram, eis-me aqui. Ah, mas eu não sei bem. Você é bem-vindo, irmão. Vai ter alguém experiente na equipe que vai te apoiar, que vai te ensinar, que vai te ajudar. Não ache essa ideia, né? Ontem eu falei sobre isso, essa ideia endemoniada que entrou na igreja evangélica, que evangelizar é para evangelista, isso é uma ideia do inferno. Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não colocou nenhum ministério ali. Ele não falou, apóstolo, ide por todo mundo. Jesus não falou, mestre, ide por todo mundo. Evangelista, ide por todo mundo. Profeta, ide por todo mundo. Não, Jesus falou assim, ide por todo mundo. Orelha seca, letrado, alto, baixo, gordo, magro, claro, escuro, qualquer um, qualquer pessoa, tímido, extrovertido, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Cara, nós temos exemplo na Bíblia. A mulher lá, samaritana, se converteu e foi pregar nos bares lá da cidade já. Ei, aquele que nós falava está aqui, mas como? Eu assim, acabei de falar com ele. Acabei de falar com Jesus. Ela tinha acabado de se converter, ela tinha acabado de ter tido um tete-a-tete com Jesus ali. Assistam um vídeo, por gentileza.
Olha o que Deus faz. Não sei se vocês viram eu caminhando ali com um cara fortinho. Aquele cara é um pastor lá da aba de Carazinho, responsável pelo Ministério de Evangelização. E ele não nasceu em lar cristão, ele já foi vida torta. E ele era usuário de droga. E um dos pontos que nós fomos evangelizar no começo do vídeo, aquilo ali era uma biqueira. Só para você ter uma ideia, irmão, eu não sabia. Eu entrei numa casa, era uma refinadora de cocaína. Quando eu olhei todos os negócios na sala lá, eles mexendo, eu falei, Senhor, me proteja. Só que quando a gente chegou nessa biqueira, são casas de pau a pique, passa um alagado embaixo, então eles constroem a casa alta, porque senão alaga, não passa carro, não passa nada. E milhares de casas, assim, milhares não, mas centenas de casas, é um lugar assim paupérrimo. E nós chegamos nessa biqueira, veio 2 traficantes armados e falou, não, ninguém entra, não pode entrar. Olha o que Deus fez. O Marlon, que é o pastor de evangelização, como foi vida torta, ele frequentou aquela biqueira. E um dos traficantes reconheceu ele. Ô Marlon, você aqui? Se desviou? Ele, não, estou com a igreja. A gente quer entrar aqui. Pô, por que você não falou que estava junto, cara? Não, estou aqui. Ligaram para o traficante autorizou. Nós estávamos ali, a equipe do Atos era 30 pessoas e mais uns 30 da aba de Carazinho, nós estávamos mais ou menos em 60 pessoas. Nós fizemos a varredura naquela biqueira. Se viu um irmão abaixado num carrinho de bebê, ele pegou aquele bebê e apresentou aquele bebê para Jesus lá. Irmãos, pessoas normais como você, que tem um trabalho, que tem uma família, pessoas normais, não tem ninguém especial ali. Aquele menininho que o seu Gideão, de camiseta vermelha, pegou no colo, tinha um diagnóstico de autismo. Oramos e quebramos o diagnóstico na vida daquela criança. Eu vi o olhinho daquela criança mudar naquele momento. Porque meia dúzia de louco decidiu passar um final de semana, quebrar o vaso de alabastro, quebrar a sua agenda e evangelizar. Nota como é simples, nota como é gostoso. E você não tem noção de quanta risada a gente dá numa viagem dessa. Porque crente, quando dá para ser bagunceiro também, misericórdia. A gente se diverte um monte, irmão. Ninguém fica em hotel, todo mundo posa na igreja, com show no chão. Se alguém não quer isso, eu não autorizo participar, é regra. Daí eu largo da graça e é lei. Não tem mesa para todo mundo, você almoça com o pratão na mão ali, bem simprão mesmo, bem tranquilo. É todo mundo com aquele espírito missionário do começo ao fim. A gente se diverte. Só o que Deus retribui da alegria de a gente ver essas pessoas entregando a vida para Jesus. Essa vez em Tararé, nós fomos abençoados porque no culto já, de curas e milagres, no sábado, já vieram várias pessoas evangelizadas e já puderam ser inseridas na integração. É isso que Deus tem feito. Tá, José, vem aqui. Nós sempre alugamos o ônibus, né? Por uma empresa, a Montana, um ônibus que estava ali no fundo do vídeo. E daí nós descobrimos que tem um irmão lá da igreja que ele tem um ônibus bem grande, um ônibus bacana. Só que esse irmão, ele estava assim, bem desanimado na fé. Ele nunca havia ganho uma alma para Jesus. Ele só ia no culto mas precisava acontecer um despertar. Aí fechamos com ele o aluguel do ônibus e chegou lá, a gente manda fazer uma camiseta na viagem para identificar, né? A camiseta do Atos 29. E daí chegou na hora de fazer o culto de curas e milagres em São Paulo, e eu vi que ele estava em volta, e eu tinha levado uma camiseta de presente para ele. Aí cheguei para ele, né? Falei, Enio, está aqui a camiseta para você. Eu falei, venha orar pelos irmãos, vem orar conosco. E ele sabe orar. Mas enfim, estava dentro da gaiola. Aí ele começou a orar. Gente, esse homem, olha, assim, aconteceu um avivamento na vida dele. Por que eu estou contando? Porque a gente dá muita risada hoje com o Enio. Ele já nos levou em duas
2 viagens. E daí ele abre, a primeira viagem ele abria a janela do ônibus e ele começou a gritar: Jesus, eu te amo! E todo mundo que passava na rua: Jesus te ama, meu irmão, Jesus te ama. O Enio está aleluiado. Agora ele é da equipe, mandou plotar o ônibus, Atos 29. E por quê? Porque ele se permitiu evangelizar. Está aleluiado o Enio. Agora o Enio é da equipe. É impressionante o que Deus fez na vida do Enio. Queria convidar você a se colocar em pé. Vamos orar e os irmãos vão nos abençoar com louvor para encerrar. Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, esse final de semana. Agradecemos, Senhor, tudo que o Senhor promoveu, a conversa, o bate-papo, a comunhão. Eu quero louvar o Senhor e agradecer pela vida dos meus irmãos, cada integrante dessa igreja, desse corpo local. Obrigado pela vida do pastor, da pastora, obrigado pela vida da liderança. Obrigado por cada pessoa que se dispôs, Senhor, a sair da sua casa, vir ouvir da tua palavra. Pai, e a nossa oração é que cada coração que recebeu uma semente aqui seja um solo fértil, que produza a 100 por 1 em nome de Jesus, que produza a 100 por 1 em nome de Jesus. Eu quero abençoar eles com a sabedoria do alto, Senhor. Como nosso irmão leu aqui, aquele que ganha almas é sábio, a tua palavra diz. E que essa sabedoria tome conta de toda a membresia da Domo, Senhor. Pai, eu sei que em cada coração aqui existem projetos, existem anseios, existe vontade de fazer algo. Eu não conheço isso, mas o Senhor passa em revista agora em cada coração, Senhor, e o Senhor sabe o que cada um tem. Que isso comece a frutificar, Senhor, que essa pessoa comece a trabalhar, comece a se dispor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Nós declaramos, Senhor, um crescimento espiritual sobre a vida desse ministério. Nós declaramos, em nome de Jesus, um crescimento numérico. Pai, nós colocamos a situação do novo templo, do novo lugar. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo isso e que se cumpra. Que nenhum de nós interrompa isso. Que isso está liberado agora para se cumprir conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, meu Senhor. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.